aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saudo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra que fala sobre o poder do louvor, baseada nos versículos de Salmo 22, verso 3 e Apocalipse 14, verso 2 e 3. Preste atenção, todos nós passamos pelo dia mau. Existem dias em que parece que todo o inferno se levanta para nos resistir. Nesses momentos, o recurso mais poderoso que podemos usar é o louvor. Erga a voz, cante bem alto, com todas as forças. Rapidamente, você sentirá o toque do Senhor, porque o salmista diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Entretanto, apesar de todo esse estrépito, será o louvor solene e sublime, com som de harpa. Os vencedores, somente eles entoaram um cântico novo diante do Cordeiro, cuja letra e a melodia não serão aprendidas por mais ninguém, nem mesmo pelos anjos. Você sabia que o louvor quebra os cativeiros espirituais? Em Atos capítulo 16, verso 25 e 26, e também em 1 Samuel 16, 23, a palavra de Deus diz que espíritos malignos oprimiam o rei Saul de tal maneira que ele não tinha alívio. A palavra de Deus diz que o espírito maligno saía de Saul só de ouvir Davi dedilhando a harpa. Ele nem mesmo cantava, apenas o som do instrumento já trazia a presença e a glória de Deus. E quando aquela presença vinha, toda a cadeia do diabo caía por terra. Lembro-me certa vez de ter sido convidado para expulsar o demônio de um jovem horrivelmente oprimida. Já havia feito de tudo pela libertação dela, mas aparentemente nada tinha resolvido o problema. Então convidaram-me apenas para cantar e louvar o Senhor. À medida que começamos a cantar, o jovem começou a espernear e a gritar. Orientei que ninguém fizesse nada, mas continuasse louvando o Senhor com toda a força e de todo o coração. Parecia que quanto mais cantávamos, mais terrível ficava a sua possessão. Depois de alguns 30 minutos de louvor, ela ficou completamente liberta e lúcida. Depois desse dia, nunca mais duvidei do poder de louvor. Crie um ambiente de louvor na sua casa. Comece a cantar, a louvar em voz alta. Adquira músicas ungidas, inspiradas. Cante junto com elas. Eu lhe garanto que o ambiente da sua casa será afetado profundamente. O louvor traz a vitória espiritual. Você pode ver em Abacuque 3, 17 e 18. Abacuque, em 2 Crônicas, capítulo 20, do verso 14 ao 17. Em 2 Crônica, nós lemos a respeito de um rei piedoso, chamado Josafá. 3 povos o cercaram. 3 povos armaram seus mísseis em direção a ele. E de repente, ele se vê impotente. Diante disso, Josafá convocou todo o povo para orar. A situação era realmente muito difícil. Eles precisavam de um milagre da parte de Deus. Então, naquele dia, o Senhor lhe deu uma palavra dizendo que aquela guerra não era deles. A palavra do Senhor era que, naquela peleja, eles não teriam que lutar. A maneira como o Senhor direcionou a guerra é impressionante. É totalmente diferente do entendimento de pessoas comuns. Mas o diabo replicou: também pudera. Qualquer um louva desse jeito. O Senhor o cerca, não deixa que ninguém tocar nele. O Senhor o enche de bênçãos. Qualquer um louva o Senhor desse jeito. Eu quero ver ele louvar o Senhor se o Senhor tirar tudo dele. Porque o diabo acusou Deus de comprar o louvor dos seus filhos com bênção. Eu fico com meu servo Jó.
eu confio nele. Você pode colocar doenças sobre ele, mas não tira a sua vida. O diabo colocou em Jó uma doença tão terrível que o mau cheiro afastava a todos. Ninguém chegava perto dele e ele usava cacos de cerâmica para tirar o pus das feridas. E ali sozinho, ele jogava cinza em cima das feridas para tentar amenizar a dor. A sua carne tremia de dor, mas ainda assim Jó foi fiel ao Senhor. Jó teve a chance de calar o diabo. Você também terá a sua oportunidade de fazer o mesmo. O diabo também fala a mesma coisa ao seu respeito. Ele só é fiel porque é abençoado. Tire o emprego dele e ele vai deixar de ser crente. Ele só é fiel porque é saudável. Deixe ele ficar doente e ele vai negar a fé. Mas Deus diz: eu fico com meus filhos, eu fico com os meus servos. Você sabia? O louvor traz a intimidade. A palavra de Deus diz no livro de Cantares, capítulo 2, verso 12 e 14. É isso que o Senhor Jesus fala ao respeito como a igreja. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz para mim é doce, e o rosto é amável, porque ele nos ama. Ele não pode resistir quando invocamos de todo o coração. Ele busca de todas as formas nos atrair para mais perto dele. O louvor levanta o espírito abatido. No versículo 61 de Isaías, capítulo 61, verso 3. O espírito angustiado, com uma veste pesada sobre a nossa alma e a nossa expressão. O nosso louvor a Deus deve incluir brados, gritos, saltos e muita dança. Ele achava aquilo engraçado, mas perfeitamente legítimo. O louvor traz a palavra profética. Nos versículos de 2 Reis, capítulo 3, verso 15, diz: o louvor traz a palavra profética. O louvor traz a direção de Deus. Então começou a andar e a orar. Vou orando e louvando a Deus. Experimente louvar a Deus. Eu estou na igreja, mas eu estou sem direção ministerial. Experimente louvar a Deus. Eu estou no meio de uma decisão empresarial. Preciso fazer um negócio e eu não sei se faço ou não. Experimente louvar a Deus. O louvor traz o poder de Deus. No versículo, em Salmo 8, verso 2, e em Mateus 21, 16. Os fariseus estavam criticando Jesus por causa do louvor das crianças. Então ele lhe dá uma resposta e faz uma referência ao Salmo 8. Mas lembre-se de que nesse salmo diz: da boca dos pequeninos suscita força. Mais importante do que levar a igreja a crescer é estar apaixonado por Jesus. Mais importante do que multiplicar células, treinar líderes, é estar apaixonados por Jesus. Mais importante do que qualquer coisa na obra é estar apaixonado por Jesus. Isso é mais importante do que tudo. Por isso, em toda reunião da igreja temos louvor. Em toda reunião de célula temos louvor. Em todo culto de domingo temos louvor. Sabe por quê? Porque queremos estimular você a se apaixonar por Ele. Ele é amável e desejável. Louvor traz a glória de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 5, do verso 12 ao 14. Há uma relação íntima entre essas duas coisas. O louvor e a glória caminham junto. Cada vez que nos reunimos, precisamos ver a nuvem de glória permeando e enchendo o lugar onde estamos. Quando a igreja primitiva começava a orar, o lugar que estava tremeu. Quando você for cultuar a Deus no domingo, vá com a atitude de unir o seu coração. Não vá para assistir uma reunião. Não vá para ver outro fazendo. Não vá para ver alguém louvando. Faça isso você. E você verá o poder de Deus na sua vida. Aleluia! Nessa hora, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Senhor, por a vida de cada um dos irmãos que seguem esse canal do YouTube. Que cada dia mais o Espírito Santo venha encher o seu coração, venha permear de vida, venha trazer paz, venha trazer alegria. Eu repreendo todo ataque maligno de Satanás na sua mente, no seu coração. Se houver algum enfermo me ouvindo, que ele seja completamente curado, completamente sarado, que ele receba fé, que ele receba o toque do Espírito Santo, porque lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já levou sobre si
todas as dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras, eles são sarados. Pelas suas feridas são curados. Receba o toque do Espírito Santo e seja curado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se essa palavra edificou a sua vida, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas se inscrevam no nosso canal e ouçam essa palavra e sejam abençoadas em nome de Jesus.